Olá pessoal, começando mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. A universidade que possui o ambulatório interdisciplinar de doenças inflamatórias intestinais aqui no campus Itajaí. Ele atende pacientes dos municípios da região da Anfre com assistência multidisciplinar à saúde das pessoas acometidas por essas doenças. Pois bem, nós recebemos em nosso estúdio a professora Claísa Barreta Labella, do curso de nutrição. Ela que é responsável pela clínica de nutrição e participa desde 2011 do ambulatório interdisciplinar de doenças inflamatórias intestinais. Professora, primeiramente, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da minha experiência com esse ambulatório. Certo. O que são as doenças inflamatórias intestinais? Então, são doenças intestinais, como o próprio nome já diz, né? São doenças crônicas que são compreendidas pela doença de Crohn, que é uma inflamação no intestino, mas pode acontecer desde a boca até o ânus, todo o nosso trato gastrointestinal. E a retocolite ulcerativa, como o próprio nome já diz, reto e cólon. Então, é uma doença também inflamatória intestinal, mas que acomete mais a região do reto e do cólon. E quais são, professora, as causas, né, dessas doenças? Tem cura? Qual a faixa etária mais acometida? Então, são doenças crônicas, a gente desconhece ainda a cura e também a causa, né? A gente costuma dizer que a causa é idiopática, ou seja, não se sabe ao certo de onde é que ela vem. Existem estudos que falam a respeito da questão genética, né? Então, se tem algum familiar que tem uma doença inflamatória intestinal e também questões emocionais de estilo de vida. Então, uma alimentação desregrada, falta de atividade física, o estresse todos temos, né? Mas, assim, na medida do possível, tentar modular esse estresse para que não aconteça, né, de desenvolver essa doença crônica. Mas, de fato, não existe uma causa ainda comprovada na literatura de onde é que surge essa doença inflamatória intestinal. Ela não tem cura, mas tem tratamento, né? E a população mais acometida são adultos jovens, na faixa de 40 a 50 anos. A gente tem crianças também no ambulatório que tem doença de Crohn, que tem a retocolite ulcerativa, mas o nosso maior percentual de atendimento, e é o que a epidemiologia mostra, o que os estudos mostram, é que acomete adultos jovens, nessa faixa entre 40 a 50 anos. E quais são os sintomas? Como diagnosticar? Então, são diversos, assim, mas os sintomas mais, vamos dizer assim, que mais acometem, né, os pacientes que têm a doença inflamatória são diarreia, com muco, que é aquele pus nas fezes, né, sangue nas fezes, perda de peso, dores articulares, constipação também, que é o intestino mais preso, também pode, é menos comum, porque aí pode ser por uma estenose, que a gente chama de estreitamento do intestino, mas não é tão comum acontecer. É mais comum diarreia, dores abdominais, cólicas intestinais. Então, é claro, não é toda diarreia que é uma doença inflamatória intestinal. Mas se ela for recorrente e principalmente tiver presença de sangue, de muco, com perda de peso, é importante procurar ajuda. E aqui na universidade, então, tem esse serviço disponibilizado para a comunidade? Sim, nós temos esse ambulatório que é específico para doença inflamatória intestinal, né? Nós atendemos mais pacientes com doença de Crohn e retocolite. A gente faz diagnóstico ali, então recebemos pacientes de toda a Anfre encaminhado já com suspeita, né? Como é um ambulatório especializado, já vem com a suspeita, muitas vezes não com diagnóstico fechado, e é ali que a gente solicita os exames, porque aí tem exames de sangue, né? PCR, VHS, exames de fezes solicitados, mas o exame que mais nos ajuda a fechar um diagnóstico é a colonoscopia. Ele é um exame um pouco mais invasivo, mas necessário para o diagnóstico, né? Além, claro, dos sinais e sintomas e avaliação. A gente costuma dizer que o diagnóstico é como se fosse um quebra-cabeças, não tem um exame que o paciente faça e que a gente consiga diagnosticar. É uma junção de sinais e sintomas associada aos exames laboratoriais de sangue, mais exames de imagem que a gente consegue ter um diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal. E depois de confirmada, então, a doença, qual o tratamento? Então o tratamento ele é medicamentoso ou cirúrgico, dependendo, né, do grau de atividade dessa doença, da localização da doença. O tratamento também além de medicamentoso ou cirúrgico, é nutricional, então precisa modificar a alimentação. Existem fases que a gente chama fase aguda, quando o paciente está com muitos sintomas, então a gente precisa utilizar uma dieta com baixo teor de fibras, que é o que a gente chama de dieta de fase aguda.
E também na fase de remissão, quando o paciente está bem, porque ele tem tratamento, então tem momentos que o paciente fica super bem, qualidade de vida, né? Consegue administrar bem essa doença. E também é importante o tratamento psicológico, porque se sabe que algum fator, né, emocional, a perda de um ente querido, a separação dos pais, enfim, alguma situação de estresse, perda do emprego, pode desencadear nova crise da doença. Então, é bem importante um acompanhamento psicológico, né? Por isso que o ambulatório, ele proporciona isso aos nossos pacientes. A gente tem a medicina, nós temos 4 médicos atendendo, 3 gastroenterologistas, mais um proctologista, 2 nutricionistas, eu e mais uma professora, a professora Camille, e uma psicóloga, que é a professora Sueli, do curso de psicologia. Mais os alunos, né, que são os monitores, que ficam conosco por 2 anos, geralmente, e os alunos curriculares, que têm estágios curriculares. Além disso, existe a possibilidade de alunos voluntários, né? Então, o tratamento ele é complexo, por isso que é um ambulatório interdisciplinar, porque não adianta só tratar com o medicamento, mas tem que ter esse olhar para a alimentação e também para a parte psicológica. E quando teve início o trabalho de Começou vocês? em 2011. 2011 já vem há um bom tempo já aí, tem né? bastante tempo. A gente vem se aprimorando ao longo dos anos. É que, na verdade, como o diagnóstico ele é difícil, tem muita gente subdiagnosticada, né? Muita gente que tem a longo prazo de diarreia e não chega a esse diagnóstico. Então, em decorrência do aumento epidemiológico, mesmo que os estudos mostraram, a gente sentiu a necessidade de abrir um ambulatório especializado nisso, né? Hoje, aqui na região, nós somos referência no ambulatório. Não só na região, nosso ambulatório é conhecido pelo Brasil. A gente vai a congressos e leva essa nossa prática. Ela é uma prática inovadora na universidade, né? Os alunos gostam muito. Na pandemia, eles reclamavam, né? Porque a gente não pôde mais, justamente por se tratar de uma população que tem uma doença que diminui, né? O medicamento diminui a imunidade, então eles não podiam ser expostos a um grupo de alunos, né? Então, a gente precisou parar por um tempo com o ambulatório interdisciplinar e retornamos agora no início do ano. Então, para o aluno é uma experiência maravilhosa, porque a gente consegue discutir o paciente com a equipe toda, né? De uma forma interdisciplinar, entender que tem várias questões que pioram o quadro da doença, né? De ordem nutricional, psicológica, que a gente consegue dar esse suporte todo no momento que o paciente vem para a consulta. Então, ele já encontra tudo ao mesmo tempo. Ele não precisa ir na nutricionista, depois no médico, depois no psicólogo. Ele chega no ambulatório e ele já tem esse atendimento interdisciplinar. Então, isso é realmente uma metodologia inovadora e que fora, né, aqui dos murinhos da universidade, a gente leva a nossa experiência para os congressos e sempre é muito elogiado, né, e reproduzido em outras universidades, o nosso modelo aqui. Então, a gente é referência, assim, é uma satisfação, né, participar desse ambulatório. Sim. Como eu já tenho um carinho que é mais do que só profissional, é um apego, assim, justamente pelo tempo que a gente está ali e a quantidade de pessoas que já passaram por nós, de pacientes que a gente ajudou, de alunos que se encantaram com esse tema e foram trabalhar com isso. Então, é muito gratificante, assim. Que legal. E quem ficou agora curioso também, sejam acadêmicos, os profissionais, ou a comunidade que acompanha a gente agora, onde está o laboratório, como entrar em contato, como é que deve fazer, professora? O ambulatório, ele funciona lá no nosso bloco F7, junto com a nossa unidade de saúde, lá, né, aqui mais próximo da Contorno Sul, ali aquele primeiro bloco. E o encaminhamento acontece por um médico, um profissional de saúde, um fisioterapeuta, um psicólogo. Então, vai fazer o encaminhamento para o ambulatório e aí o paciente consegue agendar. Para os alunos de estágio curricular, no caso, vou falar da nutrição, né, bem específico, eles escolhem esses estágios, então, escolhendo na clínica de nutrição, eles têm a oportunidade de participar. Da psicologia, da mesma forma, então é o estágio curricular, e da medicina, eles passam por um período mais curto. Os alunos da medicina ficam 2 semanas, os da nutrição ficam 2 meses e os da psicologia 1 semestre. Então, são tempos diferentes, mas todos os alunos que escolherem, né, no caso da nutrição, estar dentro do ambulatório de nutrição lá, na parte clínica, vão passar para o ambulatório de doença inflamatória intestinal. Tá? E também a gente sempre abre as portas para monitores, então a gente faz seleção semestralmente ou pelo menos anualmente, e para aqueles voluntários também são sempre bem acolhidos lá. A gente tem pesquisa, já publicamos vários artigos, então dentro do ambulatório acontecem muitas pesquisas. Então o aluno que vai fazer um TCC, um trabalho de iniciação científica, tem a oportunidade de estar conosco também através da pesquisa. Olha só que bacana. É um ambulatório bem completo. Bem completo, que legal.
Foi muito legal conversar com a professora Claísa Barreta Labella, do curso de nutrição. Professor, obrigado aqui pela sua participação. Até uma próxima ocasião. Até mais. Muito obrigada. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Voltamos em um próximo programa.